A Mulher Roubada, de Leandro Gomes de Barros. Leitor, eis a minha história, não sei se alguém acha boa. No princípio verá logo se será história à toa. Escrevo um caso que deu-se na cidade de Lisboa. Trata de Minerva Alheiro, uma senhora casada, nascida em Penafiel, em vila rica criada, e na cidade do Porto foi ela lá educada. Casou-se com Paulo Alheiro, homem também educado, porém vivia no mar, aonde era empregado, custava a tocar em casa devido viver vexado. O Paulo com a mulher tinha ambos consultado, ele trabalhar 6 anos e juntar o ordenado, e irem morar numa quinta que Minerva tinha herdado. Minerva tinha uma aia que ajudou-a a criar. Quando Minerva casou, ela não quis a deixar. Minerva também por si, ela não quis desprezar. Morava em uma quinta, quase dentro da cidade. A vizinhança dali, toda lhe tinha amizade. Ela costurava muito, roupas daquele Arribalde. Paulo trouxera de Cuba um mulato alaranjado e botou ele na horta para lá ser empregado, limpar a horta e plantar, e fazer qualquer mandado. Um dia Minerva achou que o mulato era atrevido, faltou-lhe com o respeito, por ela repreendido, dizendo Minerva a ele que dava parte ao marido. Chamava-se esse indivíduo Aureliano Mulato, por andar muito macio, alguns chamavam-lhe gato, esse nome para ele quadrava como de fato. Minerva um dia o mandou à rua comprar semente de alface, couves e nabos, que era necessariamente, mas recomendou a ele a viagem muito urgente. Prontamente ele saiu, tagarelando uma loa. Encontrou um estrangeiro, dizendo que estava à toa, porque era americano e não conhecia Lisboa. Pediu-lhe para levar a uma hospedaria, porque ele era estrangeiro, só podia andar com guia, e levasse em casa séria, que depois o pagaria. Passaram pelo portão do Dilo Paulo de Alheiro. Minerva estava nas quintas, plantando flor num canteiro. O americano viu-a, estando por trás de um pinheiro. Então exclamou consigo: "Oh, que mulher elegante! Os olhos dela parecem o reflexo de um brilhante. É impossível que haja criatura tão elegante. A boca tão encarnada, as tranças como um retroz, a cintura é um anel, deve ter bonita voz. Se eu pudesse ter a dita de conversarmos a sós." Disse o mulato a Minerva ir à sua hospedaria, levar um americano que nada ali conhecia, e então lhe prometeu que com pouco voltaria. O maldito americano não esqueceu mais Minerva, fez do seu nome uma coisa que a gente bota em conserva, um objeto de luxo que o dono bota em reserva. Fazia cálculos consigo, como hei de conquistá-la, que fingimento usaria para hoje visitá-la? Posso morrer cruelmente, mas um dia hei de gozá-la. Quem sabe se esta mulher não teria aparecido para eu poder pagar o que tenho cometido. Se ela for minha desgraça, eu já sei que estou perdido. Então chegou no hotel, foi muito bem recebido, puxou 10 libras do bolso, fingindo-se agradecido, e deu-as ao portador, que ali o tinha trazido. O mulato, muito alegre, lhe disse muito obrigado. Cada uma libra daquela era 2 meses de ordenado, e por isso admirou-se de tanto lhe terem dado. Disse ele ao mulato: "Eu preciso lhe falar, mas a conversa é extensa, só pode ser devagar. Você de noite apareça, eu tenho que lhe tratar. Eu sou dono do navio, que entrou para o estaleiro. Sou o dono e capitão, tenho crédito e dinheiro. Farei de você feliz, se não me for traiçoeiro." Às 11 horas da noite, o mulato lá chegou. Ele ainda o esperava, tanto que alegre ficou. Entrando para uma alcova, ele aí explicou. Solicitou do mulato se Minerva era casada, então lhe disse que era. Perguntou se era honrada. O mulato aí contou: "Aquilo é uma danada." Disse o mulato: "O marido chama-se Paulo de Alheiro, tem 30 anos de idade, é musculoso e ligeiro. Há 20 anos que vive na vida de marinheiro. E comandante da barca, chamada Polo do Norte. O contramestre da barca chama-se Félix Mãoforte.
é até da Irmandade da Virgem da Boa Morte. Vossa mercê vá para lá, diga que foi companheiro e é amigo íntimo do dito Paulo de Alheiro, pois para falar com ela, este é o ponto certeiro. Porque nós estamos em março, ele só chega em dezembro. A vossa mercê lhe fala e volta cá em setembro. Demora-se aqui no ponto até o mês de novembro. Então formaram o projeto. Ele ficou animado, deu mais de 10 libras ao tal, por ter bem lhe informado, e disse, se eu conseguir, dou-lhe um dinheiro avultado. No outro dia, às 10 horas, foi só, não quis companheiro. Então chegou no portão, perguntou a um porteiro se aquela propriedade era de Paulo de Alheiro. Respondeu então que era, disse que era empregado, indagou-se a mulher, tinha em Lisboa ficado. Ficou, disse o tal sujeito, e está ali no sobrado. O sujeito era um mulato, mas estava todo fingido, de forma que esta conversa Minerva tinha ouvido, como bem ele dizer que era amigo do marido. Faz favor dizer a ela que lhe desejo falar, já que não encontrei Paulo com quem gosto de troçar. Desejo conhecer ela, que quero a cumprimentar. Minerva quis lhe mandar dizer que estava ocupada, sem lhe dar demonstração de gente mal educada. Queria que se dissesse que ela era delicada. O mulato deu o recado, e ela disse, manda entrar. Tinha aí um vizinho que lhe viera visitar. Ela foi para uma sala e o mandou se sentar. Bom dia, disse o recente. Tenho o mesmo, cavalheiro. Perguntou ele, a senhora é esposa de Alheiro? O meu amigo distinto e muito bom companheiro. Sou eu, uma sua criada. Estou-lhe muito obrigado, dizia o facinoroso, tremendo num fraseado. Há 6 meses que disseram-me que Paulo estava casado. Minerva o interrogando, como se chama o senhor? Respondeu, o meu nome é Pekin, de Waterloo. Eu fui colega de Paulo, fomos de um só professor. Soube que morava aqui, embora que ele não está. Eu vim só ver a senhora, já que ele anda por lá. Quando ele voltar, lhe diga que Pekin andou por cá. O maldoso estudou bem, e depois de ter lhe dito honestidade e pudor, disse a si mesmo, perdido, esta aqui pode morrer, mas não é falsa ao marido. Ergueu-se e disse a Minerva, licença que vou chegando. Tenho um navio no dique, e deixei-o consertando, só vim cá cumprimentá-la, e ia se retirando. Obrigada, disse ela, por se ter incomodado. Incômodo nenhum, senhora, precisando de um criado, estou sempre às suas ordens, para servi-la me aguardo. E lhe apertando a mão, se despediu e saiu. Minerva rapidamente, uma tristeza sentiu, uma lágrima de sangue sobre seu colo caiu. Minerva exclamou, é sangue? Já perturbando o sentido, o que acontecerá a mim ou ao meu marido? Isso será um sinal que Paulo tinha morrido. O miserável saiu, de todo contrariado, dizendo consigo mesmo, meu plano foi todo errado. Se o marido dela vir, fica mais atrapalhado. Chamou o mulato e disse, deposito em sua mão o caso mais melindroso, de mais consideração. Você ganha o que exigir, se sair bem na missão. Eu tenho 36 anos, tenho um grande capital, tenho 6 milhões em libra, posto no Banco Real, 8 em França, 10 na Grécia, 4 aqui em Portugal. E disse, tome 6.000 libras, para o que houver precisão. Seja sagaz e ativo, tome muita precaução, não confie este segredo nem ao próprio seu irmão. Eu parto daqui a 2 dias, daqui para a Noruega. Por lá eu posso saber aonde Paulo navega, e enquanto não matá-lo, meu espírito não sossega. Na Noruega então soube que Paulo foi para o norte, estava encalhado no gelo, já em perigo de morte. Disse Pekin, essa nova me vem melhorar de sorte. E seguiu em busca dele, achou-o quase perdido, estava preso ao gelo, já quase desprevenido. Se não matasse algum peixe, talvez tivesse morrido. Paulo, quando viu Pekin, não pôde ter alegria. O olhando mais de perto, todo o corpo lhe tremia. O traidor, quando fitou-o, como criança sorria. Pekin sabia falar hebraico, alemão e inglês, italiano e espanhol, divinamente francês, tanto que Paulo julgou que ele fosse português.
Quando ele viu Paulo, disse: Deus o guarde, cavalheiro. Estava longe daqui. Encontrei um companheiro. Me disse que estava aqui, encalhado marinheiro. Se lhe falta alguma coisa, eu venho bem prevenido. Trago víveres para 1 ano. Já vê que estou prevenido. Passo 6 meses aqui. O senhor está bem servido. Pequim disse ao pailoeiro que descesse ao porão e prevenisse a cozinha daquela tripulação. Mandou botar o jantar e convidou Paulo então. Pequim mandou na despensa ver o vinho especial. Paulo conheceu o vinho, que era de Portugal. Disse: esse aqui foi feito em minha terra natal. Pequim afirmou: foi mesmo, eu passando lá comprei. Saltou lá? Perguntou Paulo. Disse Pequim: não saltei. A viagem foi urgente, por isso não demorei. Pequim perguntou a Paulo: o nome do cavalheiro? Então o rapaz lhe disse: Paulo de Sales Alheiro. Disse Pequim: eu me chamo Paulino de Sá Aveiro. Depois de 1 mês e 10 dias, disse Pequim: estou doente. Desta sei que não escapo, conheço perfeitamente. Com esta minha moléstia, nunca escapou um vivente. Paulo ficou muito aflito, quando assim ouviu gemer. Chamou Paulo e lhe disse: não posso mais escrever, nem nova da minha morte, minha mulher há de ter. Ó Minervina querida, a morte me veio privar, os reveses da fortuna me proíbem de gozar, o que julguei a princípio longos anos desfrutar. Tu eras o objeto de mais gosto para mim, mas a mão da providência julgou o contrário assim. Baixou do céu um decreto, para a morte dar-me fim. Só Deus não admirava, vendo esse monstro exclamar: pobre de Paulo inocente, sem nada desconfiar, não sabia que era uma trama que o traidor lhe ia armar. Disse a Paulo: escreve aqui uma carta à minha mulher, e quando eu morrer remeta no lugar que ela estiver, embora que exija dela a quantia que quiser. O leitor veja, Pequim, que ideia concebeu, a letra do próprio Paulo, na forma que ele escreveu, indo às mãos de Minerva, era de crer que morreu. Na carta vinha o seguinte: adeus, esposa querida, chegou agora os últimos momentos de minha vida, então escrevo-te esta carta por lembrança e despedida. O portador desta mesma leva a minha embarcação, promete, se não morrer, entregá-la a meu patrão, como também esta carta entregar em tua mão. Tenho um pedido a fazer-te, se acaso quiser casar, procura um homem distinto que possa estado te dar. Eu preferia Pequim, um amigo que tenho no mar. Paulo ficar sepultado, matar a tripulação, depois voltar descansado. Paulo seguia na frente, na margem do rio passou, e Pequim, que via atrás, bem nas costas lhe atirou. Ele caiu dentro d'água, a correnteza levou. Pequim dizia consigo: agora principiei, a obra está em caminho, não sei quando acabarei. O que havia mais custoso, eu já desembaracei. Voltou ao navio de Paulo, disse que Paulo dizia que a tripulação jantasse, que ele lá mesmo dormia, estava enfadado da caça, voltava no outro dia. Achou tudo descuidado, se dirigiu à cozinha, num instante envenenou toda a comida que tinha, voltou dizendo consigo: caçada a lorde esta minha. De 22 marinheiros, somente um escapou, por ser muito experiente, por isso foi que ficou. Desconfiado do caso, foi se deitar e não jantou. Quando viu a mortandade que no barco tinha havido, disse consigo: fui feliz daquilo não ter comido. Já sei com toda certeza que Paulo foi consumido. O marinheiro exclamou: foi morto o meu comandante, foi aquele traidor, liquidou num instante. Jurou que se não morresse, levava a questão avante. Olhou para o lado aonde o barco de Pequim estava. Este já tinha saído. Ele entre si murmurava, pensando sem acertar como ele se vingava. Pensava o velho grumete como havia de escapar. Naquele lugar estranho, quem o podia salvar? Outra embarcação ali era custoso de encontrar. Determinou ir para a ilha, a fim de ver se escapava, e para ver se alguma caça ou algum peixe ali pegava, pedindo a Deus que mostrasse qualquer barco que passava. Tomou um bote e saiu, como um ente sem sentido. De manhã estava chorando, ouviu um grande gemido. Quando foi ver era Paulo, que ainda não tinha morrido.
Pequim veio ver de manhã se tinha alguém escapado, achou o barco deserto, tudo tinha se acabado. Sorriu como um sorriso triste, que sempre tem o malvado. Mandou levantar o ferro, sem quase fazer manobra, dando uma livre expansão no seu destino de cobra, dizendo: estou muito perto de concluir minha obra. Porém Deus é grande e justo, auxilia o desgraçado, mostra sempre ao inocente o que esconde ao malvado. Deus atrapalha o projeto do mal intencionado. Então Pequim calculou que o projeto mais real era levar o navio a um porto principal, de lá remeter a carta com destino a Portugal. O leitor já leu a carta, que ele mandou escrever. A carta, escrita por Paulo, foi para Minerva crer, pois a letra do marido havia de conhecer. Formulou todos os cálculos, porém a ideia mais fina foi em dizer que a mulher se chamava Minervina, depois rapando 3 letras, dizendo: o nome combina. O nome de Minervina remendou e fez Minerva, de Paulino formou Paulo, e disse: está pronta a serva, só faltam as cartas seguirem, com pouco o correio as leva. Era uma tarde de abril, o vento soprava ligeiro, o espaço estava lindo, não tinha um só nevoeiro, quando da casa de Paulo se aproximava um carteiro. Minerva foi ao encontro, e em completo desespero, perguntou muito fechada: que nova traz, cavaleiro? São 2 cartas com luto, para Minerva de alheiro. Minerva abriu uma carta, e logo empalideceu. Era uma carta de pesares, que Pequim lhe remeteu, dizendo que o seu marido em setembro faleceu. No estreito de Bering, topou a embarcação, estava presa no gelo, perdeu a tripulação. Depois deu nele uma febre, não pôde ter salvação. E eu, passando por lá, vi uma bandeira içada. Chegando lá, encontrei-o com febre, muito alterada. Dei-lhe os remédios que tinha e não pude alcançar nada. Depois de uns 8 ou 10 dias, chegou outro companheiro, o americano Pequim, seu amigo verdadeiro, tanto que quase enlouquece devido ao Paulo de Alheiro. O leitor veja que trama tinha armado esse malvado, sendo suas as 2 cartas, como foi tão bem ideado, para Minerva enganar-se como tinha projetado. Mande na Ilha da Madeira procurar a certidão, como também lá deixei papel e embarcação. No mais, sou um seu criado, Cristóvão Carlos Galvão. Abriu então outra carta, viu que Paulo a escreveu, pois a letra do marido, certo é que a conheceu. Tinha sido um plano certo, que o traidor concebeu. Então Minerva dizia: ó vida sem esperança, perdi meu pai tão pequena, casei-me quase criança, ficar viúva assim tão moça, uma alma assim não descansa. Margarida, a sua aia, em soluço se afogava, o mulato ocultamente, risonho se conservava, contando com 10.000 libras que o novo patrão lhe dava. Minerva fitou o céu, exclamou: ó meu senhor, Deus e homem verdadeiro, meu pai e meu protetor, orai por esta infeliz, meu Jesus, por vosso amor. E vós, ó Virgem Maria, bem sabeis quanto é a pena, pois na morte de teu filho passaste uma horrenda cena. Dai-me o conforto que destes à contrita Madalena. Depois de 8 ou 10 dias, foi despedido o mulato. Disse Minerva da Horta: eu sozinha mesmo trato. Ele dizia consigo: eu dou-te lição de gato. Depois de 1 ou 2 meses, o Pequim apareceu. Foi à casa de Minerva e ela não o recebeu, porque quando ouviu ele falar, o coração lhe bateu. O traidor não sabia que meio havia de achar, a força era impossível, tinha a lei para empatar. Pensava de dia e de noite que meio podia empregar. Ele escreveu a Minerva falando do ocorrido, dizendo: eu fui o maior amigo do seu marido e tenho uma carta dele que fala nesse sentido. Desejava a sua mão, visto-lhe ter amizade, pois desejava fazer a sua felicidade. Sou novo, rico e solteiro, devo ter prosperidade. Minerva mandou dizer-lhe que ficava agradecida dele ter essa lembrança em fazer dela a escolhida. Já tinha jurado a Deus desprezar tudo na vida. Pequim pediu a uma freira, lhe pedindo que fizesse com que Minerva amansasse, a ela mesmo dissesse, podia pedir a ele a quantia que quisesse. Então a freira lhe disse que sabia uma oração,
que rezada abrandaria a qualquer um coração, ainda sendo de fera, quanto mais quem é cristão. A freira foi a Minerva, com um recado fingido. Há 3 noites que eu sonho com a alma do seu marido, que mandou dizer por mim que não falte seu pedido. Pequim tinha dito à freira tudo o que tinha passado, só não lhe contou o modo que foi Paulo assassinado, mas o resto do segredo lhe havia revelado. Minerva disse a trama que esta freira quer armar, mas o segredo da carta, onde ela podia achar? E disse à freira, nem Deus pode obrigar-me a casar. A velha voltou e disse, eu não pude fazer nada, a viúva é uma fera, não há quem tome chegada, ouve falar ao marido, chora como uma danada. Pequim suspirando disse, foi debalde o meu lutar. A freira disse, eu vou ver se a posso narcotizar. Disse Pequim, é o meio, porque a posso pilhar. Foi a bordo e preveniu toda a tripulação, dizendo hoje não sai ninguém dessa embarcação. Saiu com 6 marinheiros que tinha à disposição. Foi onde estava a freira, disse ela, preparei, levei o líquido daqui que com um químico arrumei. Achei ela descuidada, no bule do chá botei. Aí Pequim disse à freira, existe aqui um mulato que foi empregado dela. O Aureliano Gato conhece todo o segredo. A freira disse, eu o mato. Chamou o mulato e deu-lhe o veneno e ele bebeu. Com 10 minutos depois, na sala ele morreu. Disse a freira, a hora é própria, ele já adormeceu. Levaram uma chave falsa, com ela abriram o portão. Abriram a porta da frente, passaram pelo salão. Estava a Minerva e a aia dormindo ao pé do fogão. Então trazia um berço da forma de uma liteira e disse, siga com ela. E aí matou a freira, deixou-a sobre o sofá, disse, fica, alcoviteira. Quando Minerva acordou, estava num leito importante, num camarote soberbo, um objeto galante, nas borlotas das cortinas, em cada um brilhante. Assim que Minerva acordou e viu Pequim ao seu lado, exclamou, o que foi isso? Deus terá me castigado? Onde estou? Que casa é esta? Ó Deus, olhai meu estado. Pequim, na beira do leito, se ajoelhou soluçando. Perdão, perdão, minha bela, exclamou ele lastimando. Perdoa a este infeliz que aqui está te adorando. Então perguntou Minerva, como foi que vim aqui? Será por acaso um sonho? Não é porque não dormi. Por caridade me diga, quem és tu que estás aí? Sou eu, respondeu Pequim, aquele que te escreveu, que assistiu teu marido no dia que faleceu. Ela aí deu uma síncope, fechou os olhos e gemeu. Pequim foi ver Chocolate, pediu para ela aceitar. Minerva aí calculou que era feio recusar. Pequim deixou-a sozinha, para não a perturbar. Minerva com Margarida estava em uma conversa, sem saberem por que meio lhe fizeram aquela peça. Então Margarida disse, ele a senhora confessa. Finge-lhe ter amizade, exige uma condição, de lhe respeitar a honra, enquanto não der-lhe a mão. Só assim nós poderemos sair desta embarcação. Chegou Pequim muito alegre, Minerva o cumprimentou. Pequim ficou tão contente que de alegre não falou, fitando os olhos em Minerva, como uma estátua ficou. Disse Minerva, o senhor pode fazer um favor? Não sendo para deixar-te, o mais fácil é obter, ainda que fosse meu sangue que desejasses beber. O senhor trouxe-me aqui, me diga qual a intenção? Isto perguntou Minerva, na maior perturbação. Então respondeu Pequim, meu desejo é dar-te a mão. Pois bem, respondeu Minerva, visto querer me esposar, quero pedir ao senhor que queira me respeitar. Só me considero sua no dia que me casar. Pois não, respondeu Pequim, você está em seu direito. Com esta resolução eu fiquei mais satisfeito. Já conheci que a senhora exige muito respeito. Disse Pequim a Minerva, pode escolher o país, aonde quiser casar. Hoje eu me julgo feliz. Disse Minerva, por mim, dou preferência a Paris. Pequim, ficando contente, revelou todo o passado. O mulato que a freira tinha o envenenado. Disse que a freira foi morta por mão de um de seus empregados. Descobriu mais pela forma que a tinha narcotizado, condenando só a freira, dizendo a ter enganado, e levantando mais outra da freira um falso recado. Minerva pediu a ele que passasse por Cadi,
que ela queria pagar uma promessa em Madrid para rever uma igreja de um santo que havia ali. Disse Pekin, não há dúvida, é perto, posso passar. Demoro lá uns 2 dias, dou tempo a você chegar. Agora lembrou-me até, tenho um negócio a tratar. Chegando então a Cadi, Minerva lhe quis chamar, pois assim era mais fácil Pekin não desconfiar. Diz ele, vai meu criado, não tenho que recear. Alugou o melhor carro, que ao ponto apareceu, 1000 contos de réis em joias, a Minerva Pekin deu. Perguntou-lhe a Minerva, aceita um abraço meu? Aceito, respondeu ela, sentindo na alma um assombro. Minerva quase que morre, dando um pequeno tombo. Ele, com muito respeito, pôs-lhe a mão sobre o ombro. Saíram a Bulafar, também a acompanhou. Ele se arrependeu tarde e aí desconfiou. Ele sabia o que fez, o remorso o acusou. Chamou um criado velho e disse, você vá, a Madrid não perca tempo, veja o que se passa lá. Se houver causa contra mim, telegrafe para cá. Ele, chegando em Madrid, logo ao entrar na cidade, Minerva se dirigiu à primeira autoridade, fez ciente ao comissário de sua infelicidade. O comandante dali era um homem justiceiro, prendeu no mesmo momento o criado e o boleeiro, telegrafou para Cade que prendesse o traiçoeiro. Porém o criado velho de tudo tinha sabido, telegrafou a Pekin, patrão, negócio perdido. Telegrafou no outro nome para não ser conhecido. Pekin, com essa notícia, conheceu a perdição. Abriu o ferro da barca que estava de prontidão, vendo a hora que a justiça podia lançar-lhe a mão. Bulafé descobriu tudo quando foi ao tribunal. Minerva tomou o trem, regressou a Portugal, ficando ali nos cuidados da força policial. Pekin pensava em Minerva, rugia como um leão, dizendo antes perdesse a minha tripulação, até mesmo a própria barca, fosse de encontro a um tufão. Vamos tratar sobre Paulo, quando o tiro recebeu, caindo dentro do rio na correnteza desceu, depois pegou-se em um pau, segurou-se e não morreu. Quando foi no outro dia, o marinheiro o achou, Paulo estava quase morto, o marinheiro o salvou, pôde-lhe extrair a bala, depois a fístula sarou. Não sabia por que forma tinha sido essa traição. Paulo não tinha inimigo, disse o marinheiro então. Foi a mulher, não foi mais nada, que causou essa questão. Minha mulher, disse Paulo, não creio que me traísse. Respeitava minhas cinzas, ainda que eu não existisse. Não creio ainda que a sorte, por castigo, permitisse. Estavam ali há 2 anos, comendo cabra montês. Um dia estavam sentados, se maldizendo talvez, quando viram uma bandeira de um iate português. Paulo, pedindo socorro, veio um bote os buscar. Paulo soluçava tanto que não podia contar. Depois de 5 ou 6 horas, foi quando pôde falar. Afinal, levaram Paulo à sua terra natal. Com 6 meses de viagem, ele chegou em Portugal. Jurou de não fazer a barba antes de ver seu rival. Paulo saltou e foi logo para a sua habitação. Eram 3 horas da tarde, quando bateu no portão. Margarida, quando o viu, gritou logo, é um ladrão! Ladrão o quê, Margarida? Paulo logo respondeu, não sou Paulo de Alheiro? Margarida enfureceu, dizendo, meu amo não, esse há 2 anos morreu. E chamou pela polícia, deram-lhe voz de prisão. Disse Paulo, diga a Minerva que chegue aqui no portão. Minerva, de longe vendo, confirmou, é um ladrão. Minerva, coitada vendo o que tinha acontecido, devido à carta de Paulo que já tinha recebido, não podia vir-lhe à mente que aquele fosse seu marido. Paulo, quando viu Minerva, deu-lhe uma síncope e caiu. Soltou um grito tão grande que a mulher do quarto ouviu. Exclamou, ó que desgraça, minha mulher me traiu. Nada mais disse a polícia e seguiu para a prisão, dando-lhe muitas vertigens naquela perturbação. Estava da cor de tinta, o sangue do coração. No outro dia, às 10 horas, Paulo foi interrogado, porém nada respondeu do que lhe foi perguntado. Nisto chega o marinheiro que a Paulo tinha salvado. Senhor comandante está preso? Perguntou o marinheiro. O juiz lhe perguntou, conhece o prisioneiro? Conheço, disse o grumete, pois não é Paulo de Alheiro? Paulo não, disse o juiz. Paulo faleceu ao norte.
Não, senhor, respondeu Paulo, o poder de Deus é forte. A mulher mandou matar-me, mas Deus revogou a sorte. Mas quem é sua mulher? Interrogou o juiz. Não é Minerva de Alheiro? O ente mais infeliz. Interrogue esse grumete, que sabe tudo o que lhe diz. Então o grumete disse tudo o que tinha se dado. Deu os sinais de Pequim, mas com o nome mudado. O juiz disse, Senhor Paulo, você está mal informado. Doutor, eu não sou criança, respondeu Paulo de Alheiro. Minha mulher me traiu com aquele traiçoeiro, e para melhor provar, fez-me até prisioneiro. Vá chamar Dona Minerva, disse o juiz a um soldado. Disse a Paulo, antes eu quero ser agora degolado, do que olhar a mulher, por quem eu sou ultrajado. Dou-lhe a metade dos bens, se o senhor dispensar. Obrigar-me a ver Minerva é mais do que me matar. De súbito chegou Minerva, Paulo não pôde falar. Quando Minerva chegou, que conheceu o marido, pensou logo na ingratidão que já tinha cometido, devido à barba de Paulo, que muito tinha crescido. Caiu-lhe aos pés de joelhos, ele pediu por caridade, que liquidasse seus dias, indo com rigoridade, dizendo, creia por Deus, não o conheci ontem à tarde. Mulher, exclamava Paulo, ainda não estás consolada, de mandar-me tirar a vida por meio de uma cilada? Mostrou-lhe a fístula do tiro, que ainda não estava sarada. Te iludiste com um malvado, projetando me ofender. Eu para ti já morri, nada mais tenho a dizer. Ainda cheguei inocente, tu me mandaste prender. Minerva exclamou, ó Paulo, não me levastes um falso, eu estive em condição, como um réu no cadafalso. Deus vendo nossa inocência, livrou-me deste embaraço. Ela aí puxou as cartas que do correio recebeu, entregou na mão de Paulo, ele abriu a carta e leu. Minerva aí perguntou-lhe, não foi você que escreveu? Paulo, ao ler as tais cartas, deu-lhe uma sufocação. Foi exato, disse Paulo, escrevi-as com minha mão. Aí contou a miúdo como se fez a traição. Ó Minerva, me perdoa a minha grande maldade. Tive razão de cismar, pelo que Deus sim ontem à tarde. Eu ainda hei de vingar-me daquele infeliz covarde. Paulo comprou um iate, então se lançou ao mar. Disse a Minerva, você por mim não tem de esperar. Vou por todo mundo afora até Pequim encontrar. Escolheu 10 marinheiros e largou-se no oceano. Levaram água e comida para passar mais de um ano. Foi o destino mais forte que se viu no corpo humano. Andaram mais de 2 anos, sem poder Pequim achar. Uma noite muito escura, viram um farol no mar, e Paulo apagou o dele para se certificar. É Pequim, disse o grumete, eu conheço o farol dele. Navio ancorado ali, ou é pirata ou é dele. Disse Paulo, se preparem, vamos fazer fogo nele. Disse um velho marinheiro, faça-se averiguação, pode ser algum navio de outra qualquer nação. Disse Paulo, se for ele, eu quero pegar-lhe a mão. Com menos de 2 horas, tudo ali se convenceu. Paulo aproximou-se dele, que era Pequim conheceu. Ele deu fé que era Paulo, abriu o ferro e correu. Paulo seguiu atrás dele, como um leão furioso, como um cão com hidrofobia, desesperado e raivoso. Em 6 dias de viagem, Paulo não teve um repouso. Correram 26 dias pelo mar desconhecido. Passaram cabo e estreitos, onde ninguém tinha ido. Disse Paulo, eu me vingo, ou no mar sou consumido. Um dia pelas 6 horas, Pequim aí desgraçou-se. O barco ia tão veloz, bateu numa pedra e furou-se. Não tinha mais o que fazer. Pequim aí entregou-se. Miserável, exclamou Paulo, estás agora em meu poder. Aqui mesmo eu não te mato, pois Minerva há de te ver. Numa praça em Portugal, hás de uma forca morrer. Ele nada disse a Paulo, perdeu de tudo a ação. Espumava pela boca, que parecia um leão. Paulo botou-o nos ferros e levou-o no porão. Chegou preso em Portugal, e quando desembarcou, a justiça veio ver, Minerva se apresentou. Assim que ele viu Minerva, caiu no chão e exclamou, ainda preso e quase morto, nesta desgraça em que estou, tenho o prazer de olhar esta que me enfeitiçou. Acenou-lhe com a mão, neste momento expirou. Paulo aí sim fez a barba, pagou a tripulação, largou a vida no mar, descansou seu coração, foi viver com a sua mulher na antiga habitação. No enterro de Pequim, foi no bolso dele achado o papel de um testamento,
muito bem documentado, feito por tabelião e por Pékin assinado. Achou-se o teor seguinte: eu, Pékin, homem solteiro, com 36 anos justos, constituo o meu herdeiro de todos os meus possuídos, Dona Minerva de Alheiros. Ainda mesmo que seja assassinado por ela, declaro hoje e assino, todos os meus bens serão dela. Dona Minerva de Alheiro tem todo o direito nela. Sou livre e desimpedido, capitalista solteiro. Não tenho pai nem mãe, nem que seja meu herdeiro. Acharam as letras do banco, onde ela tinha dinheiro. Encontrou-se outro papel, onde Pékin escreveu a exclamação que fez quando a Minerva perdeu. Amaldiçoou o dia e a hora em que nasceu. Minerva, anjo divino, doce e feliz companhia, flor das flores, anjos dos anjos, se eu tornasse a ver-te um dia, ainda tu me matando, a morte eu não sentiria. Senti, eu me considero, barco sem vela e sem norte, morrendo em tua presença, não julgo ruim a sorte, vendo a tua linda imagem na hora da minha morte. De que me servem os milhões que tenho de contos de réis, não possuindo uma joia de valor quanto tu és? Antes eu pedisse esmola, comendo pão a teus pés. O cão que tinhas na horta era mais feliz que eu, pois tu sorrindo passava-lhe a mão pelo lombo seu. Que glória, que encanto doce aquele cão recebeu. Sou um pobre desgraçado, da sorte desprotegido, amei e não fui amado, quis tanto e não fui querido. Dinheiro não é fortuna, se fosse eu era servido. Com todo desprezo seu, não maldigo o nome dela, antes peço à divindade que não desampare ela. É muito raro encontrar-se outra mulher como aquela. Esteve em meu poder 6 meses com toda a dignidade. Seu caráter para mim tinha toda a autoridade. Eu era o vassalo dela, ela, real majestade. Ó Minerva, anjo ditoso, o quanto bela tu és! Eu sou como um cão leproso, nas agonias cruéis. Suplica amores ao dono, o dono mete-lhe os pés. Eu morrendo o que possuo, ficará em nome teu. Te peço por tua honra, aceite tudo que é meu. Quero que goze meus bens, um mais feliz do que eu. Deus queira guiar-te os passos, lá por onde tu andares. Eu carpirei o destino, aqui nas ondas dos mares, onde falta minha alegria, onde sobra meus pesares. Onde o silêncio me traz recordação dolorosa, momento que me julgava será a alma mais ditosa, porque olhava um momento tua imagem melindrosa, pois eu nunca tinha visto uns olhos como estes teus, o olhar de um fluido atrevido que cativaram os meus. De cada vez que olhava, via um sorriso de Deus. Não queremos nada dele, disse Paulo à mulher. Todo o testamento dele fique para quem quiser. Nós não queremos tocar em nada que ele tiver. Disse o juiz, nesse caso, se lembre da caridade. Mande tirar o dinheiro e comprar propriedade, para remir a pobreza e criar a orfandade. Levaram à procuração, Minerva então assinou. Fez presente à caridade, nela também não tocou. Deu tudo aos desamparados, amparando os desgraçados com o dinheiro que ficou.